Olá para vocês que assistem meu canal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e como vocês já podem ver aí no título, o vídeo de hoje vai ser sobre as minhas experiências que eu já tive aqui em Curitiba nesse um ano que eu tô fazendo. Já adianto para vocês que foram 6 empregos que eu já tive aqui em Curitiba nesse um ano que eu tô completando. Esses 6, 3 foram taxas, que na minha cidade a gente chama de bico, fazendo bico. E os outros 3 foram que eu poderia ter ficado na empresa caso eu quisesse. E eu tô em um deles até agora, faz 4 meses. Como eu já falei no vídeo anterior, eu vim pra cá recebendo o seguro-desemprego. Fiquei recebendo por 4 meses o seguro. E pra não ficar ali só de bobeira com o seguro, eu queria estar fazendo uma grana extra por fora. E eu consegui através desses trabalhos. E nesse vídeo eu vou estar citando os valores que eu conseguir ganhar com esses bicos. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, me acompanhe até o final e bora pro vídeo. Mas antes de falar das minhas experiências, eu preciso falar que o primeiro a conseguir o emprego aqui foi o meu marido. E eu só tô citando ele por conta que foi através dele que eu consegui o meu primeiro bico aqui em Curitiba. Já falei em um outro vídeo que ele tá trabalhando numa fábrica de cosmético e a dona da empresa estava precisando de alguém para divulgar um outro negócio dela, que era um spa. E aí ela, sabendo que a gente estava recém-chegado na cidade, perguntou pro meu marido se eu já estava fazendo alguma coisa e se eu tinha interesse na vaga de panfleteira. Daí meu marido entrou em contato comigo, já detalhou ali, falando o valor que era da taxa, que era R$60 por 5 dias, mais R$11 de transporte, que era indo e vindo, e mais R$15 de alimentação. E eu, como eu tava sem fazer nada mesmo, e meu filho já tava na escola, eu topei, aceitei, não tinha nada a perder. Então, o meu primeiro trabalho aqui em Curitiba foi como panfleteira. Eu não tive problema nenhum, não tive vergonha e foi bem de boa. Trabalhei pouco tempo como panfleteira e essa mesma pessoa que me chamou para panfletar, ela precisou também de alguém para ajudar na produção do cosmético. Como eu ainda estava livre, ela me propôs a ficar lá e eu fiquei ainda por mais um tempo na produção. Aí teve panfleteira e teve auxiliar de produção na fábrica de cosméticos. Lembrando que era só como taxa, não teve registro nenhum, pois como eu falei no início do vídeo, eu vim pra cá recebendo seguro-desemprego e não queria perder esse benefício. Eu queria continuar ganhando meu seguro e por fora fazendo um extra. E fiquei um tempo lá na produção até que ela me propôs uma outra coisa, que seria começar a fazer diária na casa dela. E eu topei. Aí ela me propôs, após esse bico aí de auxiliar de produção na fábrica dela, ela me propôs a fazer um teste de faxina lá na fábrica dela. E caso ela gostasse do meu serviço, caso eu me saísse bem, ela ia querer que eu fosse pra casa dela fazer a faxina. Então, fiz lá a faxina na fábrica. O valor que ela combinou comigo desse dia foi R$100 a diária, mais o valor da passagem, e a alimentação ela me deu lá no local, então não cobrou alimentação. Então foi R$100 mais o valor do vale transporte, que foi R$11. E aí ela gostou e aí eu comecei a ir pra casa dela. Fiquei na casa dela durante um tempo, fazendo ali o bico de diarista, fazendo tudo o que tinha pra fazer, ajudar na comida, ajudar a lavar roupa, passar pano, varrer, essas coisas que diarista faz. E aí eu lembro que nesse tempo ela combinou comigo o valor de R$80 a diária, mais a passagem. O dinheiro que eu pegava era R$91 e a comida eu almoçava lá na casa dela. E aí teve o de panfleteira, teve o de auxiliar de produção e o de diarista. Sabendo que o meu seguro-desemprego estava acabando, ela perguntou se eu ia querer continuar lá na casa dela, porque ela sabia que a minha experiência anterior era de vendedora de loja. Então ela
teve, assim, ela se preocupou em querer saber se eu ia ficar ou não, né? E ela preocupada e tal, em querer que em eu não ficar lá sem registro, né? Porque como eu disse no vídeo anterior, a maioria das pessoas aqui não gosta de contratar pessoas sem registro, então tem que ser tudo certinho. E era o que ela queria fazer comigo, caso eu continuasse, assinar minha carteira e dar o direito que eu tinha pra receber, né? Eu agradeci a oportunidade de ela ter me dado. E eu falei que não, porque que não ia dar, que eu ia procurar uma outra coisa e tal, e preferencialmente fosse mais perto de casa por conta do meu filho. Eu cumpri lá os últimos dias que tinha pra cumprir, e aí depois eu mandei currículo pela internet. Eu entreguei aqui perto de casa, inclusive no mercado que eu queria trabalhar, eu entreguei. E eu entreguei no centro também. E qual entrasse em contato, eu ia lá fazer a entrevista. O que deu certo foi da vaga de vendedora numa loja de chinês lá no centro. E de início ela queria só fazer um teste para ver se ela ia gostar de como que eu ia atender os clientes e como que eu ia agir, né? Se eu ia cumprir com a função. E aí ela perguntou pra mim se a gente poderia assinar a carteira, né? Aí eu conversei com ela, falei que no momento eu não não queria que assinasse a carteira. Eu já nem estava mais recebendo o seguro. Eu estava com a esperança do supermercado aqui perto de casa me chamar. Então eu combinei com ela de que eu não precisaria assinar a carteira, mas que se ela quisesse que eu continuasse indo para a loja, eu ia querer e ela me pagaria na diária. Então ela achou isso... Ela viu que não tinha maldade nenhuma em fazer isso, então ela topou, né? Que eu fosse pra lá e ela me pagasse apenas a diária. O valor da diária lá era uns R$50, mais um vale almoço e o vale transporte. A única coisa assim que eu fiquei bem chateada lá nesse tempo que eu fiquei na loja foi a questão do vale almoço, que eles davam uma ajuda de R$5 só. E sendo que a refeição mais barata que a gente já conseguiu encontrar aqui em Curitiba foi R$9,90, R$10, né, o prato. Então era só pra ajudar mesmo. E aí, só pra não dizer que não deu nada, entendeu? Então ou levava marmita ou comprava qualquer besteirinha ali pelo centro. Mas fora isso, era tranquilo, eles eram muito de boa, não ficavam enchendo o saco, botando pressão, não tinha que bater meta, era só atender. É uma loja bem localizada e tal, é uma empresa familiar, os filhos deles ficavam lá, era um casal de chinês, eles eram bem de boa, bem tranquilos e era essa questão mesmo do vale almoço. E eu gostava de lá, gostava mesmo, só que o salário era pouco também, era 1.200 e mais o vale transporte e esses R$5 aí de almoço. Mas uma coisa boa era que eu entrava 9 horas da manhã e 6 horas da noite eu já estava livre. Então, e no domingo a loja não abria e aos sábados fechava 5 horas da tarde, entrava 9 e fechava 5. Então, além de ser bem de boa, de serem patrões bem tranquilos, tava legal até. Mas aí eu tava com a esperança, né, de conseguir aqui perto de casa. Logo depois veio julho e o meu filho entrou de férias e aí eu não tinha com quem deixar. O meu marido estava trabalhando e não tinha com quem ficar. Aí, como eu tinha enviado na verdade, mesmo estando na loja lá do chinês, eu ainda estava enviando currículo pela internet. E numa das vagas que eu mandei foi a de telemarketing. Durante esse tempo eu tive um pouco de dificuldade para conseguir uma vaga de emprego, porque não é que eu sim, eu estava escolhendo, mas por conta de uma necessidade minha. Eu não poderia escolher qualquer vaga por conta do meu filho, que eu tinha que ter tempo para ir pegar ele na escola, porque eu não podia deixar com estranhos, eu não confio deixar com estranhos, não tinha ninguém conhecido ainda, então eu tinha que estar disponível para ele, para ir pegar na escola, para ir deixar ir para qualquer outra emergência que houvesse, né? Então eu tive muita dificuldade para conseguir um emprego logo, mas devido a isso. E aí chegou julho
E eu falei, meu pai, como é que eu vou fazer com o Pablo? Com quem que eu vou deixar ele? Como que vai ficar? E aí eu fiquei enviando. Tava na loja trabalhando de vendedora, mas eu tava enviando o currículo. Até que surgiu a vaga de telemarketing home office, que era para trabalhar em casa. Eles iam dar todo o suporte, todo o equipamento e tal. Eu só ia ter que dizer sim pra vaga e aí eles iam fazer todo o processo de contratação e trazer o equipamento pra mim. Eu fiz a entrevista foi toda online, foi bem chique e tal, foi videochamada, uma coisa que eu nunca tinha passado, nunca tinha acontecido comigo, mas enfim, deu tudo certo, a moça gostou, me aprovou. A única coisa que eles perguntaram pra mim se eu tinha mesa e cadeira. E eu não tinha mesa e cadeira, e na hora assim eu falei porque eu queria muita vaga que tava se encaixando com o que eu tava precisando naquele momento. E aí eu falei na hora que tinha, mas na verdade eu não tinha, e depois eu dei um jeito na mesa e na cadeira. E aí sim foi, depois de um tempo eles fizeram e tal, todo o processo de contratação, vieram trazer o equipamento pra mim, eu assinei os papéis e tal, e comecei a exercer a minha função de telemarketing em home office. Pra quem não sabe, home office é trabalhar em casa, porque sim, tem pessoas que não sabem o que é home office. Enfim, o salário de telemarketing home office não quer dizer, tava bom por conta que era em casa. Nesse tempo eu ia ganhar 1.200. 1.200 era o meu salário, mas eu entrava no computador, eu logava meu computador 8 horas da manhã. Tinha 2 pausas de 10 minutos e mais uma terceira pausa de 20 minutos que seria o meu almoço. Aí, tirando essas pausas, eu ficava só até 2h20 da tarde. Então, devido ao horário, que era bem pouco, era só 6 horas trabalhadas, seria de segunda a sexta. E eu tava em casa, né? Tipo, não ia ter que acordar cedo e pegar um ônibus e me produzir toda pra mim ir pra empresa. Não, se eu tivesse ali com pijama, era só eu estar bem esperta, atenta ali para as ligações e pronto, tava tudo ok. E uma coisa que foi bem de boa também, eu não tinha que vender, ligar pra pessoa e oferecer uma coisa. Não, eu tinha que ligar pra cobrar, o que é menos pior, acredito eu. Mas enfim, depois foi passando o tempo, foi passando as férias. E aí surgiu a grande oportunidade de vir trabalhar no supermercado aqui perto de casa, que era o que eu queria desde o início. E deu super certo, foi acabando as férias. Nesse meio tempo, a empresa entrou em contato comigo, agendou a entrevista, passei na entrevista, teve todo aquele processo de reunir vários documentos para levar para a empresa e a empresa me contratar. E é a empresa que eu tô até agora, indo pro meu 4º mês como operadora de caixa, já passei da experiência nesse supermercado. É uma empresa ótima, tem vários benefícios, o salário é muito bom como operadora de caixa. É uma empresa humana, eles se preocupam muito com o colaborador, dá toda a assistência que ele pode, em questão de tudo mesmo. Então, eu só tenho coisas boas a dizer desse meu atual emprego. E sim, pra você que tá pensando vir ou já tá aqui, claro, você pode passar por perrengues e tal, mas faz parte, tudo que você passar e tal vai fazer parte pra você conseguir uma coisa melhor. E, cara, tipo, tudo certo. Eu já vi vários vídeos na internet de pessoas dando seus relatos de como foi e tal, como tá sendo, na verdade, a vida dela aqui. Eu não tenho muitas experiências negativas pra dizer. Mas cada um é cada um, né? Tipo, eu não passei, mas você pode passar, ou qualquer outra pessoa. Mas enfim, e lembrando que é só o meu primeiro ano, então tem muita coisa pra acontecer ainda. Mas essas foram as minhas experiências. Primeiro, panfleteira, auxiliar de produção, diarista, telemarketing, vendedora e agora operadora de caixa. E foi o que eu falei pra você, quando você vem pra cá, você tem que vir com a mente aberta mesmo. E teve um vídeo anterior falando sobre o tema emprego, eu falei que é uma dúvida que surge muito, pelo menos surgiu comigo, da questão de não ter experiência, né? Nunca tive experiência em carteira, como é que eu vou conseguir um emprego? Então, eu nunca tinha trabalhado como operadora de caixa, mas eu sempre tive atendimento com o público. Eu tenho experiência com atendimento público. Então, quando for na entrevista, eu falei tudo que eu tinha
tudo que eu já tinha feito, que era vender lanche na rua, era vendedora de lingerie, tudo eu já tinha feito um pouco. Então eu vendi naquele momento ali. Então naquele momento ali, naquela entrevista, eu vendi o meu peixe. E é isso que você tem que fazer no seu currículo, na sua entrevista. Ah, não tem carteira, não tem experiência em carteira, mas fala tudo que tu já fez. Tu tem propriedade de falar de ti. Então vai ser uma coisa assim, a tua parte de estar ali, de estar sendo sincera e falar tudo que tu já fez é tranquilo. Aí depois é só aguardar vir a resposta, sendo boa, sendo ruim, enfim, mas oportunidade não vai faltar, eu te garanto, tenho certeza. Então, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de produzir esse conteúdo aqui pra vocês. E envie esse vídeo pra algum conhecido que tá pensando em vir pra cá ou que, sei lá, já tá aqui. E se você gostou, deixa seu comentário aí, vai ser muito gratificante. Te inscreve se ainda não é inscrito e aproveita, vai lá também olhar o próximo vídeo que vai aparecer aí pra vocês. Muito obrigada se você assistiu até o final. Beijos e tchau. Esse vai ser o meu final.